Olá, seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo, dando continuidade aos nossos vídeos sobre as lições bíblicas da CPAD, eu estarei então comentando a lição de número 10. A lição de número 10, que é esta aqui, que tem como tema a promessa da proteção divina, já que o estudo dessa revista desse trimestre é as promessas de Deus. Então, estaremos comentando sobre essa lição 10, a promessa da proteção divina. Mas antes disso, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito no canal, que possa se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo e também sugerir, o nosso canal para outras pessoas. Então, a lição número 10, são dois textos utilizados como base, Efésios 6, do 10 ao 17, e Salmo 91, versos do 1 ao 8, que são os textos base para esse estudo. Indo direto aqui para a introdução, nós temos o seguinte: introdução. Nesta lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então, a parte da introdução vai dar um geral, um apanhado geral sobre que batalha é essa, Para ter essa proteção é porque há uma batalha, há um ataque. E quem que ataca? Quem que ataca é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Ele que ataca. Por isso que, pegando aqui o trecho da Epístola aos Efésios, tem-se assim, que a nossa batalha não é contra carne e sangue, ou seja, a batalha do cristão, daquele que serve a Deus, não é contra pessoas, não, mas sim contra forças espirituais da maldade, ou seja, existe o mundo físico, mas também existe o mundo espiritual. Então as pessoas que estão inseridas neste mundo físico, elas são instrumentos utilizados para poder atacar a igreja de Cristo. Ou seja, essas pessoas que não servem a Deus são instrumentos na mão da força espiritual que há por trás delas. Então a luta não é contra essas pessoas, mas é contra o espírito do mal que opera na vida delas, que faz influência na vida dessas pessoas. E aqui o final da introdução diz assim, uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Mas o segredo é, então, ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Também não adianta servir a Deus de qualquer jeito, achar que tá bem, não adianta também. Porque aí pode ser alvo desses ataques, dessas investidas. Parte 1. Proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro, proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Então aqui, o comentarista, então, ele busca, ele mostra lá em Efésios 6, onde o apóstolo Paulo
reconhecendo e vendo a realidade da batalha espiritual, ele mostra então as armas que o cristão deve tomar posse para poder superar e vencer essas investidas. Ponto 2. Os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então, é isso que acontece. São estratégias que toda essa força, né, contrária tenta atrapalhar. E aqui tem uma parte interessante que diz assim, ó, e do ambiente de adoração a Cristo. Quer dizer, o ambiente da igreja de adoração é atacado. E nesses tempos, o diabo tem conseguido atacar fortemente esse ambiente. Porque as misérias que acontecem em muitos cultos, de muitas igrejas, talvez a maioria absoluta, é lastimável. Falsos pregadores mentem, pregam mentiras, pregam com técnicas do engano, da arrogância, da mentira. Pastores que não são de Deus, que estão ali apenas para ganhar dinheiro, para ter poder. Então esse ambiente é contaminado, tem sido totalmente contaminado, totalmente. As pessoas lutam ali, os sinceros lutam, porque a adoração é impura. É impura. Trazem pregador de fora que mentem, que não são exemplos, são carnais, são bandidos, são enganadores. E tudo isso atrapalha o ambiente. Então são ataques que Satanás tem conseguido nesses dias macular a adoração, trazer impureza pesada na adoração. E por isso que eu escrevi este livro aqui. Este livro aqui, ó. Os frutos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis, para poder denunciar esses erros e mostrar uma posição contrária. Se você quiser adquirir este livro, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo e deste canal. Então, tudo isso atrapalha a obra de Deus, atrapalha o avanço da igreja, atrapalha a disseminação do evangelho, porque traz impureza ao ambiente, diz aqui, ó, ao ambiente de adoração a Cristo, traz impurezas. Por isso nós devemos estar na verdade. A verdade é uma das armas aqui que o apóstolo Paulo oferece lá, mostra em Efésios 6. Porque quando o pregador anda na verdade, ele não vai mentir. Quando o pastor anda na verdade, ele não vai mentir. Quando o pastor presidente anda na verdade, ele não vai mentir. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Tem usado de jeitinhos, é uma enganação terrível, é a mentira tomando conta, é mecanismo, tipo assim, vamos fazer isso aqui para trazer o povo para nós. Mas isso aí é a covardia, isso aí é a mentira, isso é a investida do Satanás nesses líderes para contaminar a igreja, para contaminar, para levar mentiras e destruir o ambiente de adoração. 3. As armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 10 a 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Letra A, a verdade, que eu já mencionei, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Muitos pregadores mentem, né? Eles pregam mentiras, eles com técnicas do engano. B, couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. C, a preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. D, o escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E, capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. F, espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Essas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Então, são questões espirituais. E contra questões espirituais, é necessário armas espirituais. Por isso, aqui está a lista, né, a listagem do que nós precisamos para poder vencer e estar em uma boa posição diante de todo o engano, toda a mentira que assola a realidade das igrejas brasileiras.
Segunda parte, uma maravilhosa proteção de Deus. 1. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua proteção. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e, por isso, Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Então, essa é a proteção que Deus oferece para aquele que realmente é sincero e anda em sinceridade para com Ele. 2. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra o servo de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição nesse trimestre e por isso, por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro, pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. Então aqui está uma questão que envolve erros que acontecem, ensinos errôneos das igrejas neopentecostais que ensinam que se você é crente, então você não passará mais por provações, você não terá mais problemas, você não terá mais enfermidades, mas o que aqui mostrado é o contrário, porque Jesus passou por dificuldades, foi tentado. O apóstolo Paulo foi tentado. O apóstolo Pedro foi tentado. Então, eles foram tentados. Eles foram tentados. Seriam nós mais importantes do que eles? Mas o texto mostra, então, que apesar de tudo isso, esse estar com Deus, ter a proteção dele, fará com que passamos por meio dessas provas, dessas tentações, de forma firme e de forma a superar essas situações. 3. A onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que, desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Neste contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Então, a primeira coisa é você ver que Deus é onipotente. Então, não adianta. Aí tem aquele assunto assim, fizeram, contra crente, os falsos pregadores ensinam assim, fizeram uma obra contra a vida de alguém, um crente aqui, mas peraí, fizeram uma obra, fizeram. Mas se ele está num relacionamento sério e sincero com Deus, essa obra não tem efeito nenhum. Porque Deus é onipotente. Não tem efeito nenhum. Agora, se aquele crente não tem compromisso com Deus, está ali, aí é lógico que isso pode atingi-lo. Mas os ensinadores, os falsos profetas, os falsos pregadores, ensinam como se, tipo assim, o crente que está bem no relacionamento ele pode ser atingido, mas não pode ser atingido. Não tem como. Isso é uma mentira. É a mentira para causar medo nas pessoas que estão ali assistindo o pregador, para ele poder dominar. É isso que acontece. São mentirosos descarados. Mentirosos. Eles não são de Deus, eles não têm sinceridade de Deus, eles mentem, mentem e mentem. Então, nós não devemos ter esse tipo de consideração por esse tipo de gente, que mente na frente da igreja, diante de Deus, mente. Não devemos ter consideração por esse tipo de gente. Porque Deus é onipotente. Se quem está num relacionamento com Deus, ele está protegido. Terceira parte. Promessas e proteção. 1. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés.
inclusive o último deles, a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a promessa é essa. Deus, no final, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, irá derrotar tudo, até a morte. Tudo será derrotado, subjugado aos seus pés. 2. Segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança. Porém, compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor nosso Deus cuida de seu povo. Então essa é a questão. Assim como quando foram reconstruir, né, Jerusalém, os muros de Jerusalém, quem foi o governador, né, na época do israelita que foi construir, então ele pediu, né, ele orou a Deus pedindo a proteção e também fez a parte dele. Então isso é importante, porque a gente tem a nossa parte, mas é lógico, não confiar apenas em nossa parte. Aí que está o erro. Por exemplo, muitos pastores aí que querem aumentar o caixa da igreja, eles criam mecanismos, jeitinhos, né? Vou fazer isso aqui que o povo vai dar. Mas aí deixa de confiar em Deus, confia só na sua estratégia. Isso é a maior furada, a maior vergonha, esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Então, é o que diz aqui. Então, isso aqui também se aplica à proteção, né? Nós temos que fazer a nossa parte, mas também confiar em Deus, que Ele fará dele. Porque não adianta confiar apenas no nosso braço. 3. A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmos 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Então, a abrangência de Deus é isso. Ele é onipotente, quer dizer, tem todo o poder na sua mão, e ele é onisciente, está em todo lugar, não está preso a um local, ele vê tudo. Então essa é a segurança do cristão, essa é a segurança do discípulo de Jesus Cristo, que ele não precisa temer esses ataques, ele precisa estar preparado para quando aparecerem, estar firme. Essa é porque a proteção a promessa da proteção divina, ela vai acontecer, ela vai ocorrer na sua vida se realmente você estiver nessa condição. Vamos aqui então entrar para a conclusão. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo, vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Então essa aqui é a conclusão, para mostrar que realmente os ataques existem, mas existe a promessa da proteção divina e que você tem ela se realmente tem um relacionamento sincero com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu agradeço a tua atenção até este momento. Peço mais uma vez, caso você ainda não seja inscrito no canal, pode se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. E também peço, se caso tenha interesse em adquirir o meu livro, possa acessar o link, né, que eu vou deixar na descrição tanto deste vídeo como deste canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.